requerimento, presidente, além dos propostos para sair do bloco e obviamente, concordando com a colega Dandara, né, porque, evidentemente, uma moção de pesar não é a mesma coisa que uma moção de repúdio, né, a gente faz moção de pesar, por exemplo, em solidariedade a uma fatalidade, a vítimas, e não uma moção de repúdio. Então, sugiro a alguns deputados darem uma olhada no dicionário, voltar a dar uma estudada, porque, né, mas, além disso, nós temos um destaque no requerimento número 14. Eu, por regra, nós não tivemos em comissão junto, Nicolas, acho que a audiência pública é o espaço democrático de se fazer vários debates na Câmara dos Deputados. E, em geral, nós não nos opomos à realização de audiência pública, desde que a justificativa seja razoável e não um amontoado de fake news, de mentira, de ideologia da extrema-direita que reforça uma ideia anti-educação, como é o caso do requerimento 14, a audiência pública que está sendo proposta. Então, eu acolho esse tempo de 10 minutos que o senhor sugere para que as bancadas discutam o restante, mas já queria sugerir que o requerimento 14 saia do bloco, porque evidentemente não tem acordo em votar. Sendo assim, eu suspendo a reunião por 10 minutos para que haja diálogo e discussão sobre o acordo. Isso machuca muito eles. Ouviu até um ai, ai, ai. Esse escutou, delegado? Tá doendo, né? Ai, ai, ai. Tá doendo mesmo. Por quê? Pelo menos eu possa não convencer pessoas que já estejam ideologicamente sequestradas, mas eu rogo a Deus que pelo menos a maioria da nação brasileira entenda a gravidade do que está acontecendo. Porque essa comissão fala o tempo inteiro, de que adianta falar dessas pautas irrelevantes? Moção de repúdio é irrelevante, vamos falar da educação. Como se houvesse orgulho no caminho que a educação do Brasil está indo. Somos o último no mundo. Em todos os quesitos. Não conseguem ler um parágrafo e entender um aluno. Mas temos que falar de assuntos relevantes. O que foi que essa comissão de educação fez que merece de tal forma ser relevada? Tempo de líder, né, presidente? Ser resguardada, celebrada, sendo que nós somos a lanterninha do mundo hoje. Mas eu vejo aqui a audiência do racismo estrutural, do patriarcado opressor, do feminismo incrível. Onde estão as soluções apresentadas? Eu não vejo nenhuma, presidente. Senhor presidente, eu acho que a gente tem aqui dois elementos. Um elemento do ponto de vista do instrumento que a gente está aqui votando e, ao mesmo tempo, sobre o que ele representa. Nós estamos diante, de fato, de mais uma dessas manifestações, de uma parcela, né, da extrema-direita que resolveu ter ganhos políticos eleitorais em cima da perseguição a profissionais da educação, né? Há um elemento... Posso continuar? Obrigado. Por gentileza, continue, deputado. Há um elemento claro aqui de se aproveitar da promoção de um pânico moral, porque isso desvia a atenção dos reais problemas da educação brasileira e, ao mesmo tempo, faz desta comissão um palanque para continuar esse discurso que, por várias vezes, foi derrotado política e na própria justiça. A gente está diante de uma situação que é duvidar que os mecanismos de controle e que os mecanismos em que cada professor, em cada rede municipal, estadual ou da rede privada já se submete do ponto de vista da supervisão escolar, do ponto de vista dos códigos de ética, e achar que é a comissão de educação que vai fazer todo esse discurso salvacionista de um pânico moral que não tem a mínima base na realidade para acontecer. Muito pelo contrário, ao longo de todo esse tempo, profissionais da educação sustentam com o seu duro trabalho, com o suor do seu rosto, a possibilidade de educar crianças, jovens e adultos nas escolas, apesar dos múltiplos e sucessivos governos que não deram condições salariais e dignas para exercer a sua profissão.
Eu costumo dizer que ninguém é professor no Brasil porque sonha em ser milionário sendo professor. Muito pelo contrário, em algum momento das suas vidas descobriu e entendeu que a sala de aula poderia ser o espaço para construir um mundo melhor. Apesar disso que nós fazemos nas salas de aula há décadas nesse país, há um grupo que gosta de continuar a pegar detalhes, elementos e a vigiar a vida de cada profissional de educação como se eles lá estivessem por outro motivo que não fosse pelo sonho de fazer da educação um instrumento de transformação. Eu lamento profundamente que deputados, na verdade, resolvam fazer disso o seu palanque eleitoral, porque sequer colocam a discussão onde ela deveria ser feita. O caso em tela não se apresentou um único elemento de prova sobre ele. A moção é uma moção de repúdio em que nem o regimento prevê essa possibilidade. Ou seja, palanque eleitoral vazio, porque só resta a essa galera continuar gerando pânico moral para ver se continua ganhando uns votinhos. Com a palavra tempo de liderança, Dura Salabert. É que eu acho um absurdo a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, com dinheiro público, usar essa estrutura para perseguir professores de história no Brasil. Há um dado alarmante de que eu sou professor há 20 anos e a principal causa de afastamento de professores era adoecimento vocal. Mas isso tem mudado. Hoje, uma das principais causas de afastamento de professor é adoecimento psicológico. Só em São Paulo, no ano passado, aumentou em 15% o número de professores afastados. A escola brasileira está doente. Há uma epidemia de sofrimento mental que abarca alunos e também professores. Porque nós enfrentamos diversos fatores, e digo como professora que sou há mais de 20 anos. Enfrentamos baixos salários, porque segundo a OCDE, nós figuramos entre as últimas colocações entre os países em baixos salários para a educação básica. Enfrentamos sala de aula lotada, enfrentamos uma péssima estrutura, mais de 1 milhão de estudantes no Brasil sem acesso à água potável. E aumentou o número de escolas sem água potável no Brasil. E também a desmoralização. O Brasil figura também entre as últimas colocações entre o ranking da OCDE em que o jovem quer ser professor. E há uma estimativa preocupante que mostra que vai diminuir cerca de 20% de professores até 2040. Nós teremos um déficit de professores no Brasil. E era para essa comissão estar discutindo formas de valorizar o profissional da educação. Se ele comete um erro pontual, a escola já tem ferramentas para punir, entre elas a demissão. Agora, não podemos usar a estrutura do Estado para aprofundar a perseguição de professores. Isso é um absurdo. E mais, e eu digo como professora que sou, a partir do momento que esse processo ideológico, chamado Escola Sem Partido, infiltrou na estrutura nacional, o dano que causou em sala de aula é absurdo. A quantidade de professores expostos, tendo a sua carreira prejudicada, por uma questão que a escola e a comunidade escolar pode tranquilamente resolver. A própria LDB garante a sala de aula é o espaço da liberdade de aprender, da pluralidade de pensamentos, sejam eles da direita, centro, esquerda, conservador, o que for. Agora, o que nós não podemos é deixar que uma matriz ideológica aparelhada e plasmada no projeto chamado Escola Sem Partido, aprofundar nessa comissão para poder perseguir professores e criminalizar a educação. Isso é um absurdo. Como também é um absurdo um deputado anteriormente dizendo que as universidades do Brasil se tornaram o epicentro do nazismo. Se não bastasse perseguir professor, agora nós queremos acabar com a estrutura e demonizar a educação universitária no Brasil, que é a única e principal ferramenta do Brasil crescer. É isso que eles querem, que nós sejamos sempre neocolônia, acabando com a universidade brasileira, porque não tem como crescer sem produção de ciência, tecnologia e inovação.